Bem, pessoal, é um prazer enorme estar com vocês para essa nossa videoaula, referente à unidade 4, onde trataremos, um assunto importantíssimo, chamado de estequiometria de soluções. Haja visto que nós já estudamos, como se prepara uma solução. Nós vimos também como a gente pode expressar essa solução, e vimos também alguns procedimentos, como por exemplo mistura de soluções, de mesmo soluto, de solutos diferentes que não reagem. Nesse caso aqui, na estequiometria de soluções, tem uma diferença. Aqui irão ocorrer reações químicas, Mas os tópicos dessa aula serão exatamente estequiometria de soluções e qual que é a aplicação dessa estequiometria de soluções com relação à análise química. É importante, antes de mais nada, a gente entender que existem dois tipos diferentes de unidades. As unidades que a gente costuma usar no laboratório, que são unidades macroscópicas que podem ser medidas em laboratório, por exemplo, gramas. Com uma boa balança, a gente consegue medir gramas no laboratório. E temos as unidades microscópicas, que são as unidades químicas, que se referem a unidades específicas da área do conhecimento, no caso a química. Por exemplo, na linguagem química, a gente usa o mol, o conceito de mol. Então, a gente precisa entender que temos unidades laboratórias e unidades químicas. Então, é interessante que sempre possamos converter essas unidades de laboratório em unidades químicas, porque a gente está falando dentro da química, a gente tem toda uma linguagem dentro da química, e essa linguagem precisa ser respeitada. Então, gramas podem ser convertidos em mols, utilizando a massa molar ou a massa molecular. O volume ou a quantidade de matéria pode ser convertido em mols, utilizando-se concentração em mol por litro. Além disso, a gente precisa utilizar os coeficientes estequiométricos, porque a gente tem que ver em quais proporções as substâncias estão reagindo. Devemos verificar também se essa equação está devidamente balanceada. Dito isto, temos um esqueminha aqui que pode ser muito útil para vocês quando vocês estiverem diante de uma análise química. Então, se a gente tem uma substância A reagindo com uma substância B, então a gente precisa transformar essas unidades laboratoriais, no caso gramas, para unidades químicas. A gente vai utilizar mol, que é a nossa linguagem na química, não é isso? Então, a gente vai utilizar a massa molar de A, o mais conveniente usar a massa molar, e a concentração a gente vai utilizar mol por litro. O mesmo procedimento a gente faz aí para a substância B que está reagindo. Não esquecendo de acertar os coeficientes estequiométricos, tanto de A quanto de B. Porque se esses coeficientes estequiométricos não estiverem devidamente ajustados, esses cálculos todos estarão errados no final. Certo? Passando adiante. Uma das aplicações dessa estequiometria de soluções à análise química são o que a gente chama de titulações. A gente tem uma titulação aí ácido-base. Eu posso pegar aqui 20 ml de uma solução ácida numa pipeta e transferir para um Erlenmeyer. Não é isso? Bom, e posso titular essa solução ácida uma solução básica, de concentração conhecida. Então, a partir da leitura do volume final, e quando a solução ela é neutralizada, o indicador vai mudar de cor. Nós vamos ter uma mudança de cor, vou já falar mais na frente sobre o papel desses indicadores dentro da estequiometria de soluções. Mas esse esquema aqui, A, B e C, mostra para vocês que a partir de uma solução de concentração conhecida, eu posso calcular, a partir de um volume conhecido, a concentração de uma solução desconhecida.
Então, isso é basicamente o que eu estou falando aqui nesses slides agora, né? Suponha que sabemos a concentração e quantidade de matéria de uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, e queremos encontrar a concentração e quantidade de matéria de uma solução de ácido clorídrico. Então, a titulação pode me ajudar a resolver esse problema. O que precisamos saber? O que sabemos? Sabemos inicialmente a concentração e quantidade de matéria do hidróxido de sódio. E sabemos também o volume de HCl. Isso é de fundamental importância para que a gente possa proceder a uma titulação. Conhecer a concentração do titulante, no caso aqui o hidróxido de sódio, e conhecer o volume da solução a ser titulada, no caso o ácido clorídrico. A concentração e quantidade de matéria do HCl. Isso é o que queremos, concentração e quantidade de matéria do HCl. Então, o que devemos dever para nós conseguirmos atingir esse objetivo? A gente pega uma alíquota conhecida de HCl e essa alíquota vai reagir com uma quantidade, né, de hidróxido de sódio. O que temos no final da titulação? O volume que foi utilizado de NaOH. Como sabemos a concentração do NaOH, sabemos o volume, aí a gente pode, né, a partir das equações da reação balanceada, podemos finalizar. Ou seja, sabendo a quantidade de matéria de HCl e o volume de HCl, que foi 20 ml, podemos calcular finalmente a concentração e quantidade de matéria do ácido clorídrico, nosso HCl. Olha só que interessante. Então, essas reações que acontecem entre um ácido e uma base podem e muito nos ajudar a encontrar a concentração de uma solução, né, a concentração de uma solução, uma substância desconhecida. Bom, novamente esse procedimento, né, que eu estou mostrando aqui, é retirado uma alíquota de 20 ml, não é isso? Colocado em um Erlenmeyer, não é isso? A gente sabe também que quando eu tenho hidróxido de sódio em presença de fenolftaleína, que é meu indicador, a solução fica cor-de-rosa, e isso vai determinar o que a gente chama de ponto de viragem. Nesse exato momento a gente encerra a nossa titulação. Mas o que são esses indicadores e para que eles servem? Existem vários tipos de indicadores, gente. Esses indicadores possuem um comportamento quando eles estiverem em meio ácido ou em meio básico. E geralmente esse comportamento é acompanhado a uma cor ou a uma mudança de coloração. Tá? Por exemplo, a fenolftaleína em meio ácido ela é incolor. Quando a solução começa a adquirir um caráter básico, ela passa de incolor para cor-de-rosa, né, ou róseo. Então, aí indica, né, que essa solução está completamente neutralizada e já com um pouquinho de basicidade. Certo? Então, esses indicadores são de fundamental importância para a gente entender em que momento a titulação deve ser cessada para podermos proceder aos cálculos. A nível macroscópico, a gente pode imaginar aqui, ó, eu tenho a solução de fenolftaleína em meio básico, eu estou titulando agora com um ácido, né? E essa solução ficou incolor. E então, nesse momento, a titulação se encerra e aí podemos proceder finalmente aos cálculos, né? Então, vamos lá. Ainda falando sobre a titulação ácido básico em nível microscópico, eu estou titulando agora uma base com um ácido, né, diferente do exemplo anterior, que a gente titulou um ácido com uma base. Então, a gente tem um indicador de fenolftaleína mais o hidróxido de sódio. Então, no início só há íons hidroxila, caracterizando base, né? Então, a fenolftaleína fica cor-de-rosa. A partir do momento que eu vou gotejando o ácido, eu vou aumentando a concentração de H+, e diminuindo a concentração de OH-. Vai chegar um momento que todo o OH- foi neutralizado pelo H+. E aí a solução imediatamente passa de cor de rosa, ou róseo, para incolor. Nesse exato momento, a gente cessa a nossa titulação. Como eu sei a concentração desse HCl envolvido na titulação e sei o volume utilizado,
a partir de uma alíquota de NaOH, eu posso calcular a concentração de NaOH que eu tinha inicialmente. Olha que maravilha! Olha como funciona, gente. Interessante, né? Então, esses cálculos, como é que se procede esses cálculos? Então, eu tenho aqui a quantidade em mols de ácido que reagiu, vai ser a concentração do ácido vezes o volume do ácido, né? Essa fórmula, a fórmula da minha molaridade. E a quantidade em mols da base que reagiu, é o número de mols da base, que vai ser a concentração da base vezes o volume da base. Bom, eu não sei a concentração da base, mas eu sei a concentração do ácido, eu sei o volume do ácido. O volume da base é aquele volume que eu retirei, não é isso? Aquela alíquota que eu retirei, que no caso foi 20 mililitros ou 0,20 litros, não é isso? Então eu posso, né, a partir da concentração do ácido que eu tinha inicialmente, 0,5 mol por litro. O volume do ácido que foi gasto na minha titulação, 0,30 litros. E a alíquota da base que eu tinha, eu posso finalmente calcular a concentração dessa minha base. No caso aqui, procedendo a esses cálculos aqui, vocês vão encontrar aí 0,75 mol por litro. Então, olha que interessante, a partir da concentração de um ácido, eu cheguei à concentração de uma base, no caso aqui, a concentração do hidróxido de sódio. Então, essa é uma das aplicações, né? É a aplicação da titulação. E aí nós temos vários métodos volumétricos de análise, né? Ou seja, métodos que vão usar volumes. Essas titulações, gente, elas são amplamente utilizadas em análises químicas. Então, a gente tem a volumetria de neutralização, que vão ser utilizados ácidos e bases, né? A gente tem a volumetria de complexação, onde podem ser usados cátions metálicos, geralmente ocorre a formação de um complexo. A gente tem volumetria de precipitação, onde a gente tem aqui os ânions, né, que vão formar um precipitado, né? Nesse caso aqui, a formação do precipitado indica o ponto final da minha titulação. E temos também os métodos que utilizam oxidantes e redutores. A gente chama de volumetria de óxido-redução. E aí a gente tem aí a permanganometria, né, que é o KMnO4, que é o permanganato de potássio, como um dos principais reagentes oxidantes, né, utilizadas nesse tipo de volumetria. Olha só, pessoal, a gama de aplicações que a gente pode ter. Temos também outras aplicações, né? Determinação de proteínas, de aminoácidos, de lipídios, de açúcar. Então tem toda uma gama aí de análises químicas que a gente pode proceder utilizando métodos volumétricos de análise. Ok? Então, as titulações são baseadas na reação do analito, né, que é o que vai ser titulado, com um reagente padrão, que a gente chama de titulante, no qual possui concentração ou massa conhecida. Então, a gente já viu, né, que precisa conhecer a concentração do reagente padrão. Senão, nada feito, não tem como descobrir a concentração do outro. Então, novamente, né, o titulante é o que vai aqui na minha bureta e o titulado é o que está no meu Erlenmeyer. Bom, a reação química é de estequiometria conhecida e reprodutível. Exatamente, você não vai buscar um titulante e um titulado com estequiometria desconhecida. Senão você não vai lá, na hora de fazer os cálculos, conseguir acertar essa equação e você não vai conseguir calcular com precisão, né, a concentração de quem você está titulando. Bom, gente, em qualquer titulação, o ponto de equivalência química, experimentalmente chamado de ponto final, é assinalado pela mudança de cor. Isso eu estiver falando de uma titulação ácido-base. Porque a gente viu também que pode haver a formação de um precipitado, né? Pode haver a formação de um complexo, né? Pode haver mudança de cor na questão de ser uma reação que envolva oxidante, no caso da permanganometria.
né? Nesse caso, especificamente de ácido base, ocorre uma mudança de cor, né? Então, os tipos de titulação, por exemplo, a gente tem titulação volumétrica, que envolve a medida de volume de uma solução de concentração conhecida, necessária para reagir completamente com o analito, né? Temos também a gravimétrica, difere da volumétrica no fato de que a massa do reagente é medida em vez do volume, né? Então, por isso a gente está falando de gravimetria, né? Agora são massas envolvidas, né? Esses tipos de titulação, a gente gostaria de salientar aqui nesse momento, né? Que vocês vão ver isso aí numa disciplina específica do curso, né? Que é a disciplina Química Analítica. A gente tem a Química Analítica Qualitativa e a Química Analítica Quantitativa. Lá vocês vão ver com detalhes, né, esses vários tipos de titulação. Temos a colométrica, a medida da corrente elétrica para quantificar um analito. Temos a espectrofotométrica, medida da variação de cor de uma espécie contida no titulado, que absorva no UV visível para determinação quantitativa. Essa espectrofotométrica é muito largamente utilizada aí nos laboratórios de química também. E esse ponto de equivalência, Antônio, que você vem falando aí, esse ponto de equivalência, gente, nada mais é do que o ponto na titulação quando a quantidade de reagente, né, ou seja, aquele titulante, né, é equivalente à quantidade de analito. Então, nesse momento, encerra-se a titulação. Temos um outro termo também muito utilizado, que é a solução padrão, né? Refere-se a um reagente de concentração conhecida, utilizado para fazer análise volumétrica. Novamente, quando vocês estiverem lá vendo a química analítica, vocês vão aprender como é que se padroniza uma solução, como é que se obtém uma solução padrão para que essa titolometria volumétrica possa ser efetivamente utilizada. E aí a titulação é o processo de adição lenta, né, da solução padrão, né, devidamente preparada, e a amostra, né, que é a solução com o analito sob agitação constante para que a reação seja considerada finalizada. E aí o ponto final é o ponto da titulação, né, quando ocorre uma alteração física, né, associada à condição de equivalência química. Pode ser visual, no caso de observar a mudança de cor, ou instrumental, um equipamento, por exemplo, que calcule lá online, né, o pH da solução. Pronto, pH, potencial, corrente elétrica, absorção de luz, então são todos valores instrumentais. E aí, ainda falando desses termos utilizados na titolometria volumétrica, a gente tem a questão dos indicadores ácido-base. Então a gente percebe que temos vários indicadores aqui no nosso texto, né, no nosso slide a gente destacou bastante a fenolftaleína, mas o que é importante a gente entender é que o intervalo de viragem em unidades, né, de pH de cada indicador, por isso a gente precisa entender em que pH está se dando aquela reação, né? Então, é preciso se conhecer a estequiometria da reação que eu tô querendo determinar a concentração do analito, para que eu possa decidir qual indicador eu vou utilizar, certo? É de fundamental importância esse conhecimento. E as trocas de cor, por exemplo, o verde de bromocresol vai passar de amarelo para azul nesse pH, vermelho de metilo vai passar de vermelho para amarelo, a fenolftaleína de incolor para vermelho. Então, esses indicadores, né, são utilizados para cada tipo de reação específica, dependendo do pH da reação, certo? Aí temos ainda como esses termos utilizados aí na volumetria, né, na titolometria volumétrica, o padrão primário, né, que é uma substância altamente pura, que serve como material de referência para a titulação, né? Então, assim, a gente tem algumas características, por exemplo, uma alta pureza, que isso é bom, né? Estável, né? Ou seja, não reage facilmente com qualquer outra coisa, possui um baixo custo, solubilidade razoável, massa molar relativamente alta para evitar erros de pesagem. Isso é extremamente importante, porque quanto mais alta for a massa molecular, menos precisa será a balança que vocês vão utilizar lá. Não higroscópico, não absorver umidade, né? Então, exemplos de alguns
de alguns padrões primários, oxalato de sódio, bifitalato de potássio, de cromato de potássio, né? Claro, cada um para uma aplicação e para um determinado tipo de volumetria. Bom, essas soluções de padrões primários devem ser preparadas pela dissolução de uma massa exatamente pesada, né? Ou seja, uma balança analítica, o soluto em um volume definido, né? Isso a gente faz aí num balão volumétrico. O que importa é que a gente tenha a concentração exatamente calculada. O número de padrões primários é muito restrito e frequentemente tem que se recorrer aos padrões secundários. Então, gente, esses padrões primários são muito bons, mas são poucos, são restritos. Então, a gente pode, a partir desses padrões primários, recorrer, né, ao que a gente chama de padrões secundários. A concentração exata dessas soluções é determinada por comparação com soluções de padrões primários via titulação. E esse processo todo, que, repito, vocês vão ver lá na química analítica, é o que a gente chama de padronização. Então, para se titular uma solução, essa solução que vai proceder à titulação, ela deve estar devidamente padronizada, pessoal. Isso é totalmente necessário. Bom, já o padrão secundário são substâncias que têm sua concentração determinada por análise química e também são utilizadas como referência em análises volumétricas. Então, por exemplo, eu posso pegar um padrão primário e calcular a concentração de NaOH exatamente. Aí esse NaOH, meu hidróxido de sódio, meu EDTA ou meu cloreto de prata, passam a ser padrões com concentração, né, exatamente conhecidas. Então, passam a ser nossos padrões secundários. Então, o NaOH não é um padrão primário. Sua concentração para ser utilizada como padrão na determinação da concentração de ácidos, por exemplo, ela é realizada pela sua padronização utilizando hidrogenofitalato de potássio ou bifitalato de potássio como padrão primário. Por quê? Para garantir que a concentração do hidróxido de sódio seja exatamente aquela, né, que está lá na minha bureta. Bom, essas foram algumas das referências que eu utilizei. Bons estudos para vocês todos, né? Revejam aí os fascículos. Lá no fascículo tem alguns exercícios que vocês podem estar fazendo para tirar dúvidas. Pode me chamar aí também no fórum, né, da unidade para a gente debater sobre essas titulações. Sei que é muita informação para vocês, mas o objetivo da disciplina Química Geral 2 é apresentar esses conceitos para vocês, né, que vocês possam entender, né, essa estequiometria de soluções. E como eu falei durante a nossa aula aqui, vocês vão ver com muito mais detalhes na disciplina Química Analítica, como se dá essa titulação e as principais aplicações. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.